Olá! Porque algumas plantas, como soja, milho, trigo ou arroz, são mais produtivas, outras têm maior teor de proteína ou fibra, e há ainda as que são resistentes a diferentes tipos de doenças? Isso ocorre porque elas possuem diferentes características genéticas, e essas diferenças são importantes para produzir variedades específicas para diversos desafios encontrados no campo. No programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos entender um pouco sobre a importância da variabilidade genética para o nosso dia a dia. Para falar sobre esse assunto, convidamos a doutora Gleice Jaqueline da Silva, que é pós-doutora em biotecnologia pela Universidade de Nottingham, na Inglaterra, Reino Unido, e professora pesquisadora do Programa de Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense. É daqui a pouco, não saia daí! Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, receba a doutora Gleice. Doutora Gleice, muito obrigada pela sua participação em nosso programa e vim conversar sobre esse assunto que ele é tão diferente, né, e desconhecido pela maioria, a variabilidade genética. Quando a gente pensa em variabilidade genética, existem vários termos que começam a aparecer, né, e que têm conceitos talvez diferentes, como, por exemplo, biodiversidade, diversidade genética, variabilidade genética. Todos esses termos é a mesma coisa ou existe diferença? Bom dia, Evelyn, é um prazer estar aqui. Na verdade, são termos que se complementam. Quando a gente fala sobre biodiversidade, nós estamos falando sobre o conjunto de espécies que estão interagindo entre si em um determinado local. E quando a gente fala sobre variabilidade genética, a gente se refere à diversidade de genes que se encontram numa espécie. Como, por exemplo, quando falamos sobre cor de olhos, não existem genes diferentes para cada cor de olho. Por exemplo, cor azul possui um gene específico, cor verde possui outro gene. Não. Na verdade, são variações dentro de um mesmo gene que vão fazer a diferença de cor de olhos. Esse mesmo conceito a gente aplica para espécies vegetais também. Ele vai acabar sendo o mesmo raciocínio, o mesmo estudo genético que vai ser aplicado para todos os organismos, independente do que seja. Exatamente, todos os organismos. E de que forma que a gente pode aplicar esse conhecimento para que ele seja realmente importante, né, no desenvolvimento humano ou em plantas, nessa parte, na questão do campo? É possível a pesquisa utilizar esses conceitos para ter uma melhora no nosso dia a dia? Na verdade, toda pesquisa de melhoramento genético, ela trabalha em cima da variabilidade genética. Você não tem como trabalhar, melhorar uma planta, criar uma planta mais produtiva, se você não tiver variabilidade genética. Então, todas as pesquisas são voltadas para isso, exatamente para isso. Ah, que ótimo. E assim, diversidade genética é um conceito importante. Existe algum evento nacional, enfim, que tenha acontecido e que considere especificamente esse conceito, alguma situação que chamou um pouco mais de atenção, enfim, a gente consegue? Olha, na verdade existem catástrofes, grandes catástrofes a nível mundial que ocorreram devido à não preocupação com a variabilidade genética. Por exemplo, em 1845, muita gente já ouviu falar da fome das batatas da Irlanda. A população irlandesa se alimentava basicamente de batata e eles só plantavam um tipo de batata. Durante 4 anos, houve algumas perdas de produção e as pessoas não deram muita importância para isso. No 4º ano, todas as batatas da Irlanda, todas as produções se perderam devido a um único micro-organismo. E com isso, a Irlanda possuía 8 milhões de pessoas na época e ela foi reduzida. Na verdade, morreram mais de 1,5 milhão de pessoas e mais de 1 milhão teve que deixar a Irlanda e ir para outros países. Existem outras catástrofes. Na Etiópia, 1/3 da população morreu em 1880 também, devido a essas pestes
que eles não tinham uma grande importância, eles não davam importância à necessidade de se plantar diferentes tipos de espécies ou de plantas da mesma espécie que pudessem controlar alguns patógenos, e essas populações basicamente se perderam 1/3, 1/4 da população. Nossa, isso é muito grave. E no Brasil, a gente tem alguma situação que tenha acontecido ou não, que a gente se lembre, se recorde? Dessa maneira catastrófica, não. Não, tão grave quanto aconteceu em outros países. Isso, até porque existe essas catástrofes ocorreram e as pessoas começaram a se preocupar mais com isso. Então, catástrofes dessa maneira, como ocorreram na Irlanda, aqui no Brasil nós não tivemos. Então no Brasil, assim, os grupos de pesquisa, eles se preocupam com essa situação e estudam para tentar melhorar a condição de plantio, enfim. É que, na verdade, os grupos de pesquisa brasileiros são muito recentes. Então, não existiam grupos de pesquisa em 1800. Sim. Então, quando eles começaram, eles já tiveram essa consciência da importância. Por isso que nós não tivemos problemas tão catastróficos como esses ocorridos na Europa. Ótimo. E no Brasil, assim, como que a gente aplica esse conhecimento da variabilidade genética para melhorar essa qualidade do plantio e melhorar as produções? Nós possuímos, atualmente nós chamamos de banco de germoplasma, são grandes centros onde se concentram várias espécies, todas as espécies possíveis, ou todas as plantas da mesma espécie, para que se possa fazer estudo dessas plantas e verificar quais as características elas possuem de maior importância, ou quais características que vão, por exemplo, aumentar a produtividade ou diminuir, ou a planta, vai fazer com que a planta não seja tolerante a determinada doença. E tendo essas informações, os pesquisadores conseguem fazer cruzamentos com essas plantas, ou seja, fazer com que elas obtenham uma planta, por exemplo, que tem alta produtividade, porém ela sofre com a presença de um patógeno. E nós temos o conhecimento de que outra planta não tem produtividade, mas é resistente a esse patógeno. Fazendo esse cruzamento, que é o que nós fazemos atualmente, é possível se obter uma planta com alta produtividade com a resistência àquele patógeno. É isso que chama de biotecnologia? A biotecnologia é uma ferramenta que veio auxiliar, a partir do conhecimento de todos os eventos moleculares, conhecimento dos genes e das proteínas, ela veio auxiliar de uma forma mais pontual. Ou seja, nós conseguimos ter o conhecimento de quais genes são responsáveis por aquela determinada característica e atuar diretamente naquela característica. Para pensar assim na questão do melhoramento genético, a única técnica que se utiliza é essa questão dos cruzamentos. Então você estuda uma planta, descobre, né, que ela vai ser resistente a um determinado patógeno, e a outra apresenta uma melhor produção. Enfim, seria só nessa fase, só nesse princípio ou não? Não. O melhoramento genético ele trabalha com várias técnicas. Por exemplo, os transgênicos. Você descobrindo... Os transgênicos, na verdade, você consegue transferir genes de outras espécies que não se cruzam entre si. São técnicas mais refinadas, isso. A edição de DNA, hoje, é tão falada CRISPR, técnicas de transformação genética. São técnicas muito utilizadas aqui na universidade, inclusive. E mesmo a Unipar, ela apresenta esse tipo de equipamento, esse arcabouço de técnicas para poder desenvolver produtos como esses? A Universidade Paranaense, a Unipar, ela possui todos os equipamentos necessários para a transformação genética e professores altamente qualificados que possam estar desenvolvendo essas técnicas, sim. Isso é muito legal. E a questão de clima, professora, acaba influenciando o solo, o clima, para que essa variabilidade genética aconteça ou não tem nada a ver? Na verdade, as mudanças climáticas elas estão alterando muito a produção. Existe uma estimativa de que existe uma perda de produção de 2% por década e um aumento de demanda de 14% por década. Ou seja, existe um déficit de 12% que a gente precisa suprir. E se nós não tivermos espécies e plantas adaptadas a essas mudanças climáticas, por exemplo, nós temos exemplo claro do trigo. Antigamente aqui no Brasil, a gente só conseguia plantar o trigo nas regiões frias. Hoje não.
Hoje nós conseguimos adquirir características específicas para que o trigo cresça no cerrado, por exemplo. Então, se nós conseguirmos adaptar as plantas para que elas cresçam em outras condições, que é um problema grave das mudanças climáticas, a gente conseguirá ter sucesso no melhoramento genético. E aumentar, né, a produção em geral, em qualquer tipo de cultivo. Com certeza. Que isso pode ser aplicado a qualquer tipo de cultivo, né? Qualquer tipo de cultivo, qualquer planta. Soja, trigo, milho, enfim. Enfim, todas essas grandes culturas que nós chamamos, né? Soja, trigo, milho, e culturas menores que não são tão estudadas e tão conhecidas. Poderia explicar um pouco sobre isso? Exatamente. O Brasil, ele possui a maior biodiversidade do mundo. Só que nós plantamos basicamente plantas que não são brasileiras, como a soja, o milho, a cana-de-açúcar. E não damos tanta importância a plantas nativas daqui. E o que seria o principal problema disso? Na verdade, essas grandes culturas como soja, o milho, a cana-de-açúcar, elas dão um rendimento econômico muito maior. Então as pessoas acabam deixando de plantar plantas que são nativas pela questão financeira mesmo. Mas a questão dela ser nativa, ela melhoraria esse contexto de não ter que ter, por exemplo, uma técnica de melhoramento genético para que tenha a produção dela? Ela estaria mais adaptada ao solo? E essas outras culturas de plantas que não são nativas, seria necessário uma pesquisa mais intensa, enfim, para tentar melhorar a questão da produtividade? Na verdade, todas elas precisam passar pelo processo de melhoramento genético. Mas sim, as plantas que são nativas, elas estão já... Uma condição melhor. Uma condição mais adaptada. Mas, por exemplo, o maracujá, que é uma planta nativa do Brasil, existe um programa de melhoramento específico para o maracujá. Existe programa de melhoramento específico para outras culturas também nativas. O que seria o principal ganho disso, ao se fazer esse melhoramento genético? Quando a gente fala sobre essas plantas nativas, a gente não está falando especificamente em alimento, mas a gente fala também na produção de biocompostos que podem ser utilizados na indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, que é muito importante e gera muito lucro. Então, quando nós não trabalhamos com as culturas nativas, outros pesquisadores e outros países estão trabalhando. Então, é muito importante que nós mesmos tenhamos a consciência da importância dessas plantas nativas, como o guaraná, o maracujá, o amendoim, o pinhão, a castanha do Pará. Porque essas plantas são nossas, elas possuem compostos bioativos riquíssimos e que não são tão explorados como deveriam. Às vezes até tem potencial para ser utilizado na saúde, né? Não só na parte alimentícia. Com e certeza. Acaba sendo um pouco explorado. Muitas dessas plantas possuem compostos bioativos que são importantes para doenças como gripes, aumentam a imunidade, são antibacterianas, são antifúngicas, e a gente acaba desconhecendo, às vezes comprando produtos muito mais caros que podem ter um efeito colateral muito grande. Sim. E sendo que nós temos essas plantas aqui, poderíamos estudá-las aqui. É verdade. Bom, os programas de mestrado e doutorado que são ofertados, né, em diversidades no Brasil todo, inclusive aqui na Universidade Paranaense, acabam estudando especificamente esses compostos bioativos. Só aqui na Universidade Paranaense são 3 programas, né, que fazem isso. O programa de biotecnologia aplicada à agricultura, o de plantas medicinais e fitoterápicos, e o de ciência animal, que também está voltando essa exploração do produto bioativo para a saúde animal. Então não é só no humano que a gente tem que pensar isso. Não, com certeza. Nós trabalhamos aqui na Universidade Paranaense com a produção desses compostos, a produção e a exploração desses compostos bioativos para a utilização deles principalmente no mercado farmacêutico, indústria de cosméticos, alimentação de animais também. Isso é muito importante, os programas estarem interessados nesse tipo de pesquisa, são pesquisas fundamentais para o crescimento da nossa ciência. Doutora Gleise, você se recorda de alguma pesquisa que está sendo desenvolvida ou que foi desenvolvida no mundo com esse enfoque, né, na variabilidade genética, que tenha tido uma aplicabilidade interessante para a comunidade, para a sociedade? Na verdade, existem muitos trabalhos. Existe um trabalho muito interessante com banana. Sabe-se que no Brasil, a comida base é o arroz e feijão. Em alguns países africanos é a banana, é aquela nossa conhecida banana da terra. Existe uma variabilidade de cerca de 1.500 tipos de bananas diferentes.
Um trabalho em parceria com a Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, verificou a composição de beta-caroteno em 400 variedades de banana e selecionou as bananas que tinham maior quantidade de beta-caroteno e enviaram para a África para produção. Essas bananas, as pessoas que vão ingerir essas bananas, elas vão ter uma absorção maior de vitamina A do que do que se não comessem essa banana. Nossa, isso é fantástico, né? Porque melhora realmente condições para patologias diversas, ou mesmo, né, até a parte da alimentação mesmo. Exatamente. E existem outros estudos? Existe um estudo muito interessante feito na Índia. Antigamente, a Índia, eles produziam mileto, que é um cereal muito parecido com o trigo. Só que depois da Revolução Verde, ficou mais interessante para os produtores plantarem as plantas de maior valor comercial, e o mileto foi deixado para trás. Então, há 15 anos, começou uma pesquisa com os miletos, verificando a variabilidade dentro desses miletos, e descobriu que eles possuem uma quantidade de ferro muito grande. Então, foi feito um estudo recentemente na Índia, em que eles substituíram o arroz nas escolas por mileto. E as crianças que ingeriram isso adquiriram 37% mais de hemoglobina do que aquelas pessoas, do que o grupo controle. Isso é fantástico, né? Porque a gente sabe que a absorção de ferro pelo ser humano é péssima, ela é muito baixa. E realmente conseguir potencializar isso em crianças é espetacular. E às vezes nós falamos sobre isso e não temos a dimensão dos problemas sociais que existem em comunidades mais carentes. É complicado você chegar para uma comunidade dessas e falar, comam carne porque a carne tem ferro. Eles não têm acesso a isso. Então, se a ciência estiver, se a pesquisa estiver voltada para a produção dessas plantas, que elas consigam ter uma quantidade de nutrientes maiores, isso é fantástico para essas populações mais carentes, principalmente. É verdade. Você estava comentando no bloco anterior, professora, sobre germoplasma. O que seria esse banco de germoplasma? Banco de germoplasma é um local controlado, em que são depositados todos os acessos, todas as variedades de determinada planta. Esses bancos de germoplasma, eles são muito importantes para que você não perca tal característica. No Brasil, nós temos vários desses bancos? Nós temos catalogados aproximadamente 170 bancos de germoplasmas. A maioria deles ainda trabalha com as culturas que são de fora, como arroz, trigo, milho, mas nós temos alguns bancos de germoplasma específico para mandioca, que é uma planta nativa daqui, para guaraná, que também é uma planta nativa, para abóbora, E geralmente eles ficam localizados em grandes centros? Geralmente em grandes centros. A Embrapa teria um germoplasma? A Embrapa coordena os bancos de germoplasma, como o Senargem em Brasília, e eles têm um banco muito grande de várias espécies. Nossa, isso é interessante. E assim, no Brasil, pensando nessa questão da variabilidade genética, do patrimônio, porque muitas vezes, como você mesmo disse, às vezes a gente não está estudando, mas quem está lá fora acaba estudando o que é nativo nosso, né? E acaba pegando. E assim, para garantir que se tenha uma proteção de tudo isso que está sendo estudado, né, e conhecido, existe algum tipo de legislação? O Brasil se preocupa com isso? Antigamente, não. Antigamente, qualquer pesquisador estrangeiro podia vir aqui com visto de turista, pegava e vai embora. E quando a gente via, essa planta já estava patenteada lá fora e a gente não tinha mais o que fazer. Hoje o Brasil tomou uma consciência muito grande em relação a isso. Em 2015 foi feita uma lei de proteção dessas nossas plantas nativas, e tudo que é feito aqui, tudo que é exportado ou importado tem que ser regulamentado. Então é uma forma de o Brasil estar segurando o nosso patrimônio genético. Exato, e que é enorme, né? Enorme. Como você mesmo disse, a biodiversidade maior é a maior do mundo é a nossa, exatamente. Então é muito importante, essa lei veio justamente para dar suporte a nós, pesquisadores brasileiros, para que a gente possa trabalhar com essas plantas nossas e adquirirmos produtos e bens para o país. Perfeito. Essa pesquisa que foi desenvolvida das bananas na Bélgica, você falou que é a Universidade de Leuven. Leuven. Essa é a universidade que vocês possuem parceria e que em outubro, no mês de outubro, quando acontece o encontro de iniciação científica, virá um pesquisador de lá para cá para dividir os conhecimentos? O Dr. Sébastien Carpentier, ele vai vir para cá justamente para falar sobre esse tema. É uma parceria que nós adquirimos em 2015 e uma grande parceria, e ele vem para cá justamente dar esse
esse suporte, essa explicação toda do trabalho que eles têm lá, principalmente com proteômica. Isso é fantástico, porque acaba dividindo os conhecimentos dos dois grupos e só tem a ganhar a ciência. Exatamente. Eles possuem o maior banco de germoplasma de banana do mundo. É mesmo? E nós temos uma parceria muito legal porque com eles. O Brasil produz muita banana também. O Brasil produz muita banana. A banana é nativa, não? Não é uma planta nativa. Mas banana também, ela tem uma facilidade muito grande, né, de crescer em qualquer local. Em Santa Catarina nós temos uma grande produção de banana e algumas outras regiões, e é uma das principais frutas exportadas brasileiras. Olha só, fantástico. Doutora Gleice, muito obrigada por sua participação no nosso programa, por fazer a gente entender um pouquinho melhor sobre esse tema. Um tema, quando você fala, né, variabilidade genética, a gente fica pensando, poxa, uma variabilidade genética, o que é isso? E, na verdade, esse conhecimento não é aplicado só no humano, né? A gente vai acabar aplicando ele para diversos conhecimentos, diversas áreas, plantas, animais, enfim. Então, muito obrigada por sua participação. Obrigada, eu que agradeço. A você que nos assiste, até a próxima semana.